Bom dia, meu grupo é composto pela Ana Luísa, Janine, Júlia e Nicole e falaremos sobre a eutanásia. Relação da eutanásia e a bioética. A eutanásia é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente de estado terminal ou portador de uma enfermidade incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. A eutanásia não é um dilema recente, trata-se de uma discussão que permeia a história humana por tratar de um tema tão complexo e sensível. A escolha individual da vida pela vida ou o direito de escolher quando o sofrimento ou a dor pode se tornar uma justificativa tangível para que se busque a morte como meio de alívio. É importante destacar que a eutanásia é um ato de vontade própria e individual do enfermo, quando em estado de plena consciência, que garante a essa escolha entre cessar seu sofrimento em vida ou continuar lutando. Este é o principal ponto da discussão sobre o direito de escolha individual à vida. A liberdade do sujeito que sofre em determinar se sua existência é justificada, seja pelas suas crenças, vontade individual, ou por simples compaixão por aqueles que seriam atingidos pela sua morte. Os debates sobre o assunto são geralmente encabeçados por membros de organizações religiosas, que argumentam que a vida é uma dádiva divina, sobre a qual nenhum ser humano tem direito ou poder de voluntariamente cessá-la, e por alguns profissionais da saúde, que argumentam que as enfermidades que acarretam sofrimento prolongado serão reduzidas caso os governantes investissem mais em formas de assistência de saúde de maior qualidade. Aqueles que lutam pela sua legalização se pautam no direito de escolha individual, independente da crença religiosa, no que diz respeito à sua própria vida, tendo sempre em vista a dignidade humana e o direito de acabar com o sofrimento, quando não existe outra alternativa. A eutanásia representa, atualmente, uma complicada questão de bioética e biodireito, pois enquanto o Estado tem como princípio a proteção da vida dos seus cidadãos, existem aqueles que, devido ao seu estado precário de saúde, desejam dar um fim ao seu sofrimento, antecipando a morte, independente da forma de eutanásia praticada, seja ela legalizada ou não. É considerada como um assunto controverso. Existe sempre prós e contras, teorias eventualmente mutáveis com o tempo e a evolução da sociedade, tendo sempre em conta o valor de uma vida humana. Sendo a eutanásia um conceito muito vasto, distinguem-se aqui os vários tipos e valores intrinsecamente associados: a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Esses três termos são assuntos recorrentes em diversos meios, sejam eles especializados, médico, enfermagem, jurídicos, acadêmicos ou religiosos. Quando se trata de discutir e restabelecer um marco limítrofe entre o que seria ético, correto e justo. Ou seja, no campo de bioética é discutido quais desses procedimentos seriam de fato propostas aceitáveis para a sociedade, os médicos e, é claro, para o paciente. A eutanásia, termo já bastante popular, principalmente se comparado aos outros, consiste na interrupção não natural da vida de um paciente que sinta muita dor ou sofrimento, por compaixão de parentes, médicos ou mesmo dele próprio. A distanásia é o prolongamento artificial da vida de um paciente já agonizante, sem esperanças de cura ou melhora pelo conhecimento médico contemporâneo. A ortotanásia consiste em não realizar procedimentos de ressuscitação ou de procedimentos que tenham como fim único o prolongamento da vida, como medicamentos voltados para a ressuscitação do inferno ou máquinas de suporte vital, como a ventilação artificial, que remediariam momentaneamente a causa da morte do paciente e não consistiriam propriamente em tratamento da enfermidade ou do sofrimento do paciente, servindo apenas para prolongar a vida biológica e, consequentemente, o sofrimento. Ocorre a morte de forma convencional, levando uma vida normal até a sua morte. Mas, acrescentando a um termo, cuidados paliativos, permitido em todo o mundo. Eles consistem em diminuir o máximo possível o sofrimento do doente terminal, tratando e controlando os sintomas, para que os últimos dias de vida sejam dignos e com qualidade, cercado de seus entes queridos. Está também focada na família, para a tomada de decisões. A eutanásia consiste em desligar os aparelhos que mantêm a pessoa viva, mesmo que esteja em estado vegetal. Países em que a eutanásia é permitida e um pouco de como funciona. Atualmente, a morte assistida é permitida nos casos para pacientes terminais ou portadores de doenças incuráveis, que acarretam um sofrimento físico e emocional para o paciente e seus familiares. Em 4 países da Europa Ocidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça, em 2 países norte-americanos, Canadá e Estados Unidos, apenas nos estados de Oregon, Washington, Montana, Vermont e Califórnia, e na Colômbia e Uruguai, representantes da América do Sul. As leis e critérios adotados para a realização dessa prática diferem entre si em cada um desses países.
Em alguns outros países, no entanto, é possível que o paciente faça o requerimento legal de não haver tentativa de ressuscitação, no caso da parada crítica dos órgãos. Na Espanha, Austrália e Nova Zelândia, começou o processo legislativo para a permissão, mas no estado de Victoria, na Austrália, a eutanásia passou a ser permitida desde 2019. Como é a eutanásia no Brasil? No Brasil, a eutanásia é um crime previsto em lei, como crime de homicídio. No entanto, existe um atenuante que é verificado no caso de o ato ter sido realizado a pedido da vítima, segundo o artigo 122 do Código Penal, e tendo em vista o alívio de um sofrimento latente e inevitável, que reduz a pena para a reclusão de 3 a 6 anos. Quando o paciente está impossibilitado do consentimento, já é visto como crime de homicídio, que pode levar a 20 anos de prisão. Como sabemos, a eutanásia acontece quando um médico provoca a morte de um paciente após o consentimento dele ou de parentes com a injeção letal. Mas também existe a ortotanásia, que é quando o paciente tem sua medicação ou tratamento suspensos. No Brasil, é uma prática não prevista por lei, mas permitida por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Já a eutanásia é considerada uma prática antiética. Como no Brasil não existe lei que autorize a eutanásia, muitos acreditam que é muito difícil que algum dia chegue a ser aprovada no Brasil. Existem 2 projetos de leis sobre a eutanásia e a ortotanásia, mas os 2 foram arquivados e existe um outro projeto que propõe que a ortotanásia vire lei, mas ainda transmita no Congresso. Eutanásia em animais. Critérios para a realização. Os critérios comumente adotados para a realização da eutanásia são animais gravemente feridos com impossibilidade de tratamento, animais com doenças terminais em sofrimento intenso e animais idosos na falta de recursos para atender às suas necessidades. Contudo, outras situações de indução à morte podem ocorrer, como, por exemplo, o abate humanitário de animais para o consumo alimentar e para fins científicos ou didáticos. Esses regulamentos têm o objetivo de estabelecer intervenções que evoquem o mínimo de dor e sofrimento com a realidade da maioria dos estabelecimentos onde a eutanásia é realizada. É necessário consultar um médico veterinário com a qualificação e experiência no manejo da espécie envolvida, para assegurar a adequação da técnica. Condições necessárias para a eutanásia do ponto de vista do executor. Para a realização de eutanásia, é necessário qualificações específicas que abranjam formação técnica, ética e humanitária. O médico veterinário que realizará o procedimento deve possuir experiência e qualificação técnica comprovada sobre os procedimentos que irão ser feitos, conhecimento da espécie, de métodos humanitários, de contenção e dos possíveis retornos que interrelacionam os métodos e as espécies. Também tem de se considerar o cuidado no uso e armazenamento dos medicamentos, de acordo com a legislação específica, para evitar o risco potencial do abuso de consumo de medicamentos classificados como entorpecentes. Condições necessárias para a realização da eutanásia do ponto de vista do animal. O cuidado com o animal deve ser tomado desde a chegada dele ao local até o alojamento dele, visando sempre minimizar o sofrimento e estresse desse animal. É recomendável que o local tenha baixa luminosidade e que seja livre de ruídos. Também deve ser preconizado. A sedação e a anestesia facilitam o processo. Se os animais forem retirados de seu ambiente, deve-se garantir acesso a alimento e água até seu último momento. E animais que não vivem em grupos devem ser submetidos à eutanásia individualmente. Para os animais selvagens com injúria ou aparentemente estressados, deve-se reduzir ao máximo os estímulos visuais, auditivos e táteis. Quando houver dificuldade de contenção física ou risco para os operadores, deve-se realizar a contenção química. Nestes casos, pode ser útil o uso de fármacos por via oral, misturados nos alimentos ou água. Além disso, os animais podem não apresentar grandes expressões como dor ou medo. Por isso, é importante que exista alguém com qualificação específica para o reconhecimento da dor, como técnicos e profissionais experientes com a espécie. Também deve-se analisar se o método proposto tem compatibilidade com a espécie, a idade e o estado de saúde do animal. O método tem de ser seguro, irreversível e compatível com as carências. Constatação da morte do animal. Após o procedimento, é necessário confirmar se o animal está realmente morto. Alguns desses sinais são ausência de movimento respiratório, ausência de batimentos cardíacos, ausência de pulsação, mucosas pálidas e perda do reflexo corneal. A confirmação da morte deve ser feita por um profissional qualificado para esse tipo de ocasião. Se existir a dúvida a respeito da morte do animal, uma segunda opção deve ser utilizada.
Quando a eutanásia for realizada por 2 métodos consecutivos, um segundo método, como a exsanguinação ou decapitação, deve ser aplicado imediatamente após a insensibilização e antes de o animal restabelecer a consciência. Opinião médica sobre a eutanásia. Estudo questionou 251 médicos de 6 hospitais e de 15 centros de saúde da região norte do país. 55% concordam com cenários de eutanásia voluntária, em circunstâncias em que está explícita a vontade do adulto com doença incurável ou terminal, incapacitante, com dor ou sofrimento insuportável. Menos de 40% concordam com cenários de eutanásia involuntária e apenas 20% aceitam a eutanásia num adulto com doença terminal que ainda goza de boa qualidade de vida. Quase 60% dos médicos são a favor da legalização da eutanásia em Portugal, revela um estudo desenvolvido por investigadores do Sínteses, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. Os resultados indicam que a maioria dos médicos é a favor da legalização da eutanásia, especialmente os mais novos no ramo, com menos experiência profissional e sem crenças religiosas. No entanto, segundo os investigadores, a opinião dos médicos é fortemente influenciada pelos cenários concretos que lhes são apresentados. Estes resultados evidenciam que o sofrimento manifestado pelo doente em consequência da doença é, para os médicos, um critério mais relevante que o respeito pela autonomia, ainda que esta última seja condição. Por exemplo, nos cenários em que a eutanásia ocorre a pedido da família, isto é, de terceiros, o procedimento é tido como inaceitável pela maioria dos participantes, sustenta o investigador do Sínteses. Não existem de fato razões fisiológicas, biológicas ou clínicas para acelerar o processo de morrer. Existem sim razões antropológicas, éticas, culturais e religiosas favoráveis ou contrárias que estão envolvidas dentro deste difícil debate. Dessa forma, a eutanásia deixa de ser um problema interno e exclusivo da medicina atual para se transformar em algo muito mais amplo e complexo, que transcende ao universo biológico e ao da medicina científica e passa a atingir toda a sociedade. Alguns dos defensores da sua legitimidade moral e, portanto, da despenalização ou mesmo da legalização da eutanásia tendem a enquadrá-la como perfeitamente compatível com o ambiente que existe dentro das sociedades liberais e democráticas, justo porque são elas que devem promover cultura dos direitos. Esta, todavia, é uma simplificação jurídica que não é compartilhada por todos os autores que se dedicam a esta questão. Aqueles que se opõem à eutanásia, mesmo não negando o valor que a autonomia e o alívio do sofrimento possuem, defendem que a cada direito reconhecido a nível social e jurídico vem implicado também um dever. Portanto, o argumento de que a questão da eutanásia deva ser limitada apenas ao exercício da liberdade individual por si só não seria suficiente. A relação entre o direito e o dever, necessária em todas as sociedades modernas, demonstra que a liberdade está presente mesmo onde estão limitadas algumas escolhas individuais. Os debates bioéticos sobre a eutanásia, apesar de encontrarem grande apelo na sociedade globalizada, têm pouca relevância do ponto de vista epidemiológico no Brasil. São raros os pacientes, familiares ou profissionais que efetivamente desejariam realizá-los na prática, mesmo se estes procedimentos fossem permitidos. Além disso, entre os oncologistas, que são os médicos mais expostos ao tratamento dos pacientes terminais, ainda não é consenso de que com a eutanásia se possam melhorar os cuidados no final da vida. Vivemos uma realidade onde o acesso ao diagnóstico e ao melhor tratamento ainda estão muito distante do ideal existente nos países desenvolvidos. A legalização da eutanásia pode representar um risco à pessoa do paciente terminal e um duro golpe ao relacionamento médico-paciente, de base hipocrática. Pode ser mais fácil e conveniente eliminar mais do que cuidar. O debate, portanto, deve ser redirecionado a outro foco, o da ortotanásia, ou seja, o de não prolongar desnecessariamente o processo de morrer. Filme Como Eu Era Antes de Você, A Relação. O longa conta a história de Will St. Laughlin, um homem rico, bem-sucedido e amante de esportes radicais. Um acidente o deixa tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. Mas Will não consegue suportar a sua nova realidade, o que é motivo de enorme preocupação para seus pais, Janet McTeer e Charles Dance. Entra em cena, então, a jovem Louisa Clark, Emilia Clarke, contratada para cuidar de Will. A simpática moça luta incessantemente para que Will desista da ideia de antecipar a sua morte. A mensagem extraída do longa é de uma beleza extraordinária, pois nos faz pensar e nos dá conta do quão valorosa é a nossa autonomia, o nosso direito de sermos comandantes da nossa própria história, do nosso destino, mesmo que o desfecho escolhido não seja convencionalmente o melhor, e ainda que doa na pele das pessoas que nos amam.
Esse filme gerou grande comoção e polêmica, principalmente entre deficientes que acreditavam que isso mostrava que eles, por serem deficientes, não conseguiriam viver bem com suas limitações. O autor tetraplégico Francesco Clark, cujo livro conta como um acidente mudou sua vida, é mencionado no filme por Luísa, mas não apoia a produção. Sinto-me obrigado a expressar que estou com raiva por ter sido involuntariamente associado a um enredo que sugere que a única opção para a vítima de traumatismos e lesões é a morte, disse ao site Page 6. Para a psicóloga Eliane Lemos, o filme trata uma reflexão sobre a quem pertence à vida, quem pode decidir se fica e lida com todos os desafios de uma tetraplegia. Eliane destaca que o ponto perigoso da produção é o risco de associar a deficiência a um quadro de doença, o que faz com que o suicídio assistido seja uma opção mais compreensível, como acaba sendo em casos de doenças sem chances de cura. Mas ainda assim, segundo ela, o suicídio assistido não deve ser considerado nem crime nem pecado, mas uma decisão individual da família em alguns casos. Morrer dignamente é um direito de qualquer pessoa, e mesmo estando relacionado diretamente a um único indivíduo, é preciso olhar para as pessoas que serão impactadas. O paciente aprende a lidar com sentimentos e emoções desafiadoras, e escolher pela morte não significa desistir dessa luta, mas cessar com o sofrimento, explica a psicóloga. Então foi essa nossa apresentação, pessoal. Esperamos que tenham gostado do nosso trabalho e agora abrimos espaço para as perguntas.